Olá, sou a Rafaela Ferreira e esse é mais um Saúde Verso Cast, seu bate-papo saudável. Hoje vou conversar com o cirurgião plástico Dr. Carlos Pousa. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Muito prazer estar aqui de novo no Saúde Verso Cast. Vamos lá, né? Vamos sim. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a maior parte das mulheres tem interesse, que são sobre as mamas. Queria até que o senhor falasse a respeito dessa cirurgia. Quando alguém vai procurar o senhor para quero fazer uma cirurgia de mamas, o que deve ser levado em conta? Olha, a cirurgia de mama é uma cirurgia muito especial, né? Porque ela é o que define o contorno, basicamente, assim, do corpo feminino. Então, e claro que ela tem que estar sempre mantendo um padrão de harmonia com o próprio biotipo da paciente. Então, essas são as coisas levadas em consideração, né? Você tem as mamas que são grandes, as mamas que são caídas, as mamas que são murchas. Então, e dentro desse parâmetro, né, existem vários tipos de cirurgia para abordar essas características. Vamos explicar quais são as cirurgias que existem para esse local. A cirurgia de mama na plástica hoje, ela mais ou menos ela é a segunda cirurgia mais realizada. E aí você pode fazer o quê? Você pode diminuir as mamas que são grandes, as mamas que são caídas, elas podem ser levantadas, elevadas, que é a mastopexia, o lifting da mama, ou só a colocação de próteses, ou a associação de todas essas. Então é bem amplo o espectro da cirurgia de mama. Vamos começar explicando sobre a cirurgia sem prótese. Em que casos elas são indicadas? Se a pessoa teve ou não filho? Como que ela é feita? Olha, vamos começar então, por exemplo, assim, a mamoplastia redutora. O que é a mamoplastia redutora? É colocar o tamanho e o volume das mamas dentro de um corpo da paciente de uma maneira proporcional. Dá um exemplo. Uma paciente que tem aí 1,60 m e um seio 52. Então, uma paciente de 1,60 m e um seio 52, uma coisa não combina com a outra. A mama é pesada. No desenvolver da vida dela, se de repente essa menina for uma menina aí, adolescente ou adulto jovem, ela vai desenvolver uma série de complicações, principalmente osteoarticulares e muitas vezes psicológicas, no caso dos adolescentes. Então, a gente diminui essa mama, levanta e deixa um seio proporcional ao corpo. Muitas pacientes querem bem pequenininho, então deixa menor, mas basicamente é isso. É tratar diminuindo para que fique do tamanho do que a paciente quer, né? Dar uma qualidade de vida melhor. E nessa cirurgia é necessária a colocação de prótese ou não? E não. Como ela é feita? Eu sempre desencorajo, quando a mama é redutora, a colocação de prótese. Então, vamos usar o mesmo exemplo. Você pega assim uma moça de seus 17 anos, que tem um seio 52 e 1,60 m de altura. Então, tem sobra de peito, então não precisa colocar prótese, né? Aí você vai perguntar assim, mas a prótese é um negócio que está na moda. Está na moda e vai continuar na moda por muito tempo. Mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar de prótese aqui. Não levanta o seio, não dá a tal da firmeza do peito que a paciente acha. A prótese é um corpo estranho. Ela tem uma indicação absoluta, que é aumentar volume e preencher. Se a mamoplastia é redutora, a primeira coisa que cai fora é a prótese. Mas eu quero colocar uma prótese para dar um colo um pouquinho maior. Então, primeiro a gente precisa definir o volume que você quer de seio. Por quê? Se você está diminuindo uma mama, então a gente está transformando uma mama 52 numa mama 44, por exemplo. Então você vai ter um colo proporcional à mama 44. Quem tem uma mama 44 não pode ter um colo de uma mama 46 ou 48, que aí fica dismórfico, né? Fica num caso uma coisa com a outra. Então minha pergunta sempre para o paciente é o seguinte: olha, para diminuir não precisa de prótese. A gente diminui e deixa um seio bonito como se tivesse prótese, mas não precisa. Tem pacientes que têm um sonho de ter um implante, aí já é diferente. E aí, vamos voltar na paciente, que é um seio 42, 44, então eu tenho que diminuir para deixar esse volume, e aí para colocar uma prótese tem que diminuir o tamanho que eu vou colocar a prótese. Aí tem que ser uma prótese pequena também, porque senão você não consegue deixar desse volume que a paciente quer.
Mas aí até uma pergunta. Muitas vezes as pessoas associam a prótese a isso que o senhor falou, a levantar, a deixar mais firme. Quem faz uma cirurgia redutora, necessariamente, acho que o medo deve ser se vai cair depois da cirurgia. Como que funciona essa questão da gravidade nos seios das mulheres? Achar que uma prótese vai segurar o seio é um pensamento que está errado. Não dá nem para falar isso em consultório, não dá nem para pensar numa situação dessa. Existem 3 situações que modificam muito a mama. E não é a mama operada, é qualquer uma. Gestação, menopausa e labilidade de peso. Tá? Então, o paciente está com 50, vai para 60 e volta para 50, a gente está falando de 10 quilos. Quando ela volta, a pele sobra. Isso que faz a mama ceder. Na gestação, toda a modificação gravídica de um seio de uma gestante e de uma moça que está amamentando. Então, hipertrofia a glândula, a mama cresce, a mama modifica. Depois passou as mudanças, ela vai murchar novamente. E ela associa a mudança de peso. A mama tem uma parte de gordura que é muito importante. Então, a gordura é lábil, ela aumenta e ela diminui. Isso modifica. E a própria mudança de peso. A labilidade de peso, o engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, faz a mama ceder, né? Então, a mensagem é assim: quer ter a mama igual que operou daqui uns 200 anos? Mantém o peso. Sim. Por quê? Porque aí o viés vai ser só o envelhecimento da pele e a troca, a textura, a substituição de glândula por gordura quando a paciente entrar na menopausa. Porque isso é uma sacanagem que a natureza faz com a mulher também, né? A glândula é o que deixa a mama dura. Na menopausa, o que acontece? Essa glândula desaparece e ela dá lugar para a gordura, naturalmente. Então, é onde a mama fica mais flácida. Aproveitando que o senhor está falando de peso, musculação ajuda, de repente, as mulheres a evitar que a mama caia, ou pode até ajudar ali a resolver a situação? A musculação ou qualquer atividade física é extremamente bem-vinda do ponto de vista de saúde. Mas né? no ponto de vista estético, no ponto de vista visual, ele pode fazer alguma alteração, ajudar a essa mama, de repente, que, principalmente para quem tem ganho e perda de peso, pode ajudar a enrijecer um pouco? Enrijecer a mama, não. Até ao contrário, né? Se uma pessoa emagrecer, tem um seio, emagrecer, a mama vai cair. Uhum. Ou vai ficar murcha, por exemplo. Existem alguns casos entre, vamos assim, falar em mama caída e mama murcha. Acho que é legal, fica mais fácil de entender, né? A mama murcha é aquela mama que só precisa de prótese. Ela não é caída. Então, o resultado é perfeito. A mama caída, se você colocar uma prótese, ela vai ficar grande e caída. Vai ficar feio. Certo? Então, essa é a grande diferença. O que existe hoje é um apelo, às vezes, de colocar uma prótese muito grande para não precisar fazer cicatriz. E aí, eu tento entender exatamente o que passa na cabeça do paciente na consulta para falar para ela o seguinte: uma mama grande te deixa gorda. Isso incomoda mais do que uma cicatriz escondida atrás do biquíni, atrás do sutiã. É melhor você se olhar no espelho, se sentir bem na roupa, do que você ter um seio enorme e não estar feliz e parecer gorda ainda. E até falando de prótese de silicone, é importante falar porque muitas pessoas têm essa dúvida. Vamos falar de pessoas que querem colocar a prótese. O que deve ser considerado, além desse aspecto que o senhor acabou de dizer, da aparência? Mas, por exemplo, a gente tem vários casos, tem uma idade mínima para se colocar, às vezes as adolescentes, não tenho nada de seio, já quero colocar. O senhor tem alguma idade que é indicado? Além disso, quanto colocar? Como deve ser essa decisão do tamanho? Quando colocar, quando o corpo está desenvolvido. Uma mulher com 16, 17 anos já está com o corpo desenvolvido do ponto de vista de estrutura física, né? De muscular, óssea, a cintura escapular, quadril, essas coisas. Que são coisas que a gente leva em consideração quando a gente escolhe o tamanho da prótese para avaliar o contorno, certo? Com relação ao tamanho da prótese, aí é o que a paciente deseja. Tem pacientes que querem seio grande, tem pacientes que falam eu quero um seio normal. Quando o paciente quer seio normal, eu geralmente coloco, a paciente usa uma segunda pele e eu coloco o seio nela e faço na frente do espelho, falo, é assim que você vai ficar.
Então, para ela ter essa noção. Quantos ml em média é isso? Depende. Há 10, 15 anos atrás, não tinha mais prótese abaixo de 300. Era tudo 400, 450. E hoje? Hoje já está voltando entre 200 e 300, o volume maior. Fica mais natural. Fica mais natural. Eu acho que aquele perfil de seio grande, né, que era muito divulgado, eu acho que já está saindo mais da moda. Eu acho que as pessoas hoje, elas querem se sentir melhor na roupa, quer ter colo e tal, mas nada exagerado. Apesar que, veja bem, eu sempre deixo claro o seguinte, é o sonho da paciente. Eu posso dar uma opinião, posso explicar o que pode acontecer, mas ela está indo realizar o sonho dela. Se ela quer uma prótese grande, se ela quer uma prótese pequena, se ela quiser uma prótese pequena, eu posso falar para ela, ó, isso vai ficar pequeno, talvez você não se sinta bem. Olhando no espelho, a prótese ainda vai ficar devendo para o contorno do quadril, vai ficar devendo para o contorno da cintura escapular, então vai ficar pequeno. Mas se ela gostou do volume, ok. E a grande é a mesma coisa. Só aquele negócio. Uma prótese grande, pode ser que uma prótese muito grande, vamos pensar uns 400 para cima, 500, aquelas coisas que já saem do normal, vamos pensar assim, né? Claro que você está colocando ali quase 1 quilo no seu tórax, então pode ser que você desenvolva os mesmos problemas de que uma mulher de seio grande desenvolve, mas é o sonho da paciente. Outra coisa, a prótese, desculpa até. É técnica a minha exposição. Prótese tem validade? A validade da prótese é o seguinte, existe um negócio que chama contratura capsular, que é um processo que o organismo ele aperta o implante, vamos dizer assim. Uma cicatriz que aperta o implante, forma uma bolsa. Para esse tipo de deformidade, as próteses todas eles dão uma garantia, às vezes até vitalícia, e você pode usar, eles trocam o implante. Antigamente se falava em 10 anos, porque essa garantia geralmente durava 10 anos. Hoje não tem, certo? Não dá para falar para uma moça que ela vai ter que trocar a prótese daqui 10 anos. Ela pode ficar a vida inteira. A vida inteira. Não que a prótese dure para sempre, isso também não dá para falar. Todo o material no corpo, na natureza, tem um desgaste. As próteses não duram para sempre. E como é possível checar isso? Basicamente assim, se o paciente está feliz com o resultado, os exames de rotina, lá, mamografia, ultrassom, estão ok, o implante está legal. O que é um implante legal? Ele está íntegro e ele está preenchendo do jeito que a paciente quer. Vida que segue. Tem pacientes com 10, 20, 30 anos de prótese que não precisa trocar. Você faz lá o exame. Os exames estão ok, certo? Se eu tirar aquela prótese e colocar ela do lado de uma prótese nova, com certeza ela vai estar diferente. Mas não que ela esteja ali causando problema, certo? Então, 2 coisas extremamente importantes. Não existe prótese para sempre e também não tem essa necessidade de trocar a cada 10 anos. A necessidade é o paciente entender que o corpo dela muda e que os exames de rotina serão feitos e, na minha experiência, 98% dos casos de troca de prótese não é nem por causa da prótese. O corpo mudou. Aí quando mexe na mama de novo, né? O paciente colocou a prótese na adolescência, agora já teve filho e tal, vai ter que mexer na mama. E aí já aproveita e já troca a prótese, que aí sim, coloca uma prótese nova. Até aproveitando em relação a perguntas sobre silicone. Quem tem silicone, qual é a diferença para amamentar? Se existe alguma? Para a prática de exercício físico, o que muda o silicone que acaba sendo um corpo diferente no corpo das pessoas? Como é que ele funciona? O silicone sozinho não dá nenhum problema na amamentação, porque a prótese ela não vai dentro da glândula mamária. A prótese vai embaixo da mama ou embaixo do músculo peitoral. Aí tem diversas técnicas aí que você pode ter para aumentar o volume. Então, o que modificaria mais a capacidade de amamentar seria na mamoplastia redutora, onde você corta e tira a glândula. Aí você está tirando a capacidade da mulher produzir leite. O implante, único e exclusivamente, é como se eu levantasse aqui, colocasse a prótese aqui embaixo, que assim nem mexe na glândula. Então, teoricamente, não tem nenhum problema com a amamentação.
E em relação à atividade física, o que muda? Quem faz muito exercício de peitoral, gosta de fazer muita ginástica, e isso é uma opção minha. Eu falo para o paciente que eu prefiro colocar a prótese por cima do músculo. Porque cada vez que, dependendo do tipo de ginástica, cada vez que você contrai o músculo peitoral, ele vai puxar essa prótese para cima e a mão fica lá embaixo. Dá uma alteração na dinâmica do seio. Pode deslocar? Não é deslocar, a prótese não sai do lugar. Ela fica no espaço que ela colocou. Perfeito. Certo? Só que ela fica dinâmica. O peitoral, isso eu estou falando de quem faz muita ginástica. Sim. Né? Quem faz ginástica recreativa não tem problema nenhum. Mas atletas, tem muitas pessoas que hoje em dia já colocam. Sim, né? E então assim, o que mais rege assim, se você vai colocar uma prótese por cima ou por baixo do músculo que eu falei agora aí, é a própria aparência da mama, certo? Porque a ginástica não vai mudar nada. Depois quando estiver liberada aí com um mês já pode fazer a ginástica que quiser, e eu falo para o paciente essa ginástica aqui de peitoral, esperar pelo menos uns 3 meses, porque eu nunca sei a intensidade que o paciente vai fazer. Sem dúvida. Né? Então uma coisa é importante, não sentiu dor é porque não machucou, então dá para fazer. Aí o paciente mesmo vai se policiando. Perfeito. Agora vamos falar de outro ponto que também é importante em relação às cirurgias de mama, que são as cicatrizes. Hoje em dia, quais são as técnicas que existem? Olha, existem técnicas, por exemplo, para colocar prótese, você pode colocar prótese para uma cicatriz ao redor da areola, uma cicatriz no sulco inframamário ou uma cicatriz na axila. Eu particularmente gosto muito das cicatrizes da axila e das cicatrizes no sulco. Não faço. Que é em T, né? Não. Quando coloca prótese, só uma cicatrizinha pequenininha aqui. Ou pela areola, mas essa eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque você corta a glândula no meio e a glândula às vezes tem cistos, as coisas, você transforma uma cirurgia limpa numa cirurgia potencialmente contaminada. Mas quando a cirurgia de mama é de levantar ou de diminuir, aí você precisa tirar tecido. E o tecido você tira fazendo cortes. E o reparo desse corte, infelizmente, é a cicatriz. Então a gente faz as cicatrizes de um jeito que ela fica imperceptível. Entre o escurinho e o clarinho da areola, na dobra do sulco inframamário, certo? A que não dá para esconder é essa aqui, que aí eu sempre falo para a paciente que entre 6 meses, às vezes demora até 1 ano para ela ficar bem discreta. Mas depois geralmente fica discreta. A gente está falando bastante do seio, mas em relação à própria auréola, é possível mudar a aparência dela numa cirurgia? Sim. Uma mama grande, a maioria das vezes tem uma areola grande. Então, quando você coloca o volume dessa areola, o desenho dela proporcional à mama nova. Né? Então, diminui. Certo? Tem alguns casos que a areola é extremamente grande, que são nas mamas tuberosas, que são aquelas mamas cônicas, né? Antigamente falava mama em nariz de Snoopy, né? Porque a areola pega toda quase o contorno da mama. Então, existem cirurgias que a gente faz para diminuir e deixar proporcional ao tamanho da mama. Tem uma outra cirurgia também que acaba sendo frequente em pessoas que desejam fazer transição de sexo, que é o explante mamário também. A gente vai falar daqui a pouco de um outro momento de explante, mas nessas cirurgias, o que deve ser levado em conta? Na cirurgia do explante? Isso. Bom, hoje bastante gente faz explante. Eu faço bastante também, né? Então eu vou te falar desde como eu abordo essa paciente no consultório. Primeira coisa, eu coloco ela na frente do espelho e pergunto que prótese que ela tem. Ela tem uma prótese, sei lá, de 300. Então eu coloco uma prótese de 300 aqui na frente. Falo, se a gente for tirar essa prótese que você tem hoje, tenta imaginar este seio aqui sem essa prótese aqui. Que você vai ter uma ideia do volume que vai ficar. Porque às vezes o paciente não sabe, olha, que volume que eu vou ficar. Exato. Então, tenta imaginar nessa cabeça. Ele tem que ser visual. Visual, certo? Sempre. E aí, nisso, vai ficar pequenininho, um 42. Sim, mas eu quero um 42. Então, ok. Então, tira, vai ficar com um seio 42. E hoje é crescente isso. As mulheres estão tirando prótese mesmo. Por motivos N. E como é que fica? Depois desse explante. Você tira e não deixa. E tem que operar a mama para levantar ela e tirar o excesso de pele.
Então, a cirurgia de tirar o implante, tirar todo aquele tecido cicatricial que envolve o implante para deixar a mama como se fosse assim, sem nenhum tecido cicatricial interno, zero, né, vamos dizer assim. E aí sim, tira o excesso de pele como fazendo uma mastopexia. Aí nesses casos só retira a pele, não tira nada de tecido gorduroso nem glândula para não diminuir mais ainda. Porque pele não dá volume, né? O que dá volume é glândula e gordura. E aí você reconstrói essa mama de um jeito que ela fique com um formato de mama bonito, cônica, com um colo proporcional a uma mama, sei lá, 42 aí, que é um colo pequeno, e sem implante. E nas pessoas que desejam fazer transição de sexo também, o explante, o que deve ser considerado? Olha, assim, você está falando como se fosse tirar a mama. Isso. Bom, tem que se essa mulher tem implante, tem que tirar o implante. Se ela não tem? Se ela não tem, tira a mama dela, né? Uma coisa que eu faço bastante, eu gosto de fazer uma lipoaspiração primeiro. Perfeito. Nas costas aqui, porque não é só a mama, é acertar o contorno. Tiro bastante e aí tira toda a mama e deixa a areola. Aí sim, a areola no caso é uma areola menor, porque a areola, a gente está falando de uma transição para uma areola masculina. Isso. E a areola masculina é uma areola menor que a areola feminina. E aí a cicatriz fica embaixo, mimetizando a dobrinha do peitoral, certo? E a areola legal, tamanho masculino ali, ok. Geralmente esses pacientes já estão fazendo uma reposição hormonal, pelo que eu vejo no consultório. Sim. Já tem, isso, veja bem, é um processo. Isso que eu ia falar. Eu sou o último que entro nesse processo. Então, os pelos nascem aqui e depois a cicatriz nem incomoda. É isso que eu ia falar. Foi muito importante esse adendo que o senhor fez, porque não é só você fazer a retirada, você precisa pensar também no tecido, na aparência. E aí entra também o trabalho do cirurgião plástico de fazer essa lipoaspiração, de ver o que fica melhor. Sim, de dar um contorno bacana, né? Perfeito. Não é fazer uma mastectomia como se fosse uma mastectomia para uma paciente que tem uma doença, um câncer, por exemplo. Não, é outra coisa. Então, a gente faz outra abordagem. A gente pode chamar até de mastectomia estética, ok, mas assim, tira toda a gordura e depois o que ficou de pele, tira a pele, faz o contorno aqui do peitoral aqui embaixo e reposiciona a areola aqui em cima. Certo? De um formato, de um tamanho de uma areola masculina. Até é importante a gente falar sobre essa retirada de seio que a Angelina Jolie fez e depois muitas pessoas começaram a se preocupar. Ela fez uma cirurgia preventiva porque fez exames e viu que havia incidência de câncer de mama que poderia ser alta no caso dela. Como que o senhor acha que isso deve ser feito? O que deve ser levado em conta? Porque é uma decisão muito importante. É uma decisão extremamente importante. E, assim, no caso dela, ela tinha uma chance muito, muito, muito grande de desenvolver câncer. Então, assim, ela teve um acesso a uma série de estudos que viram, diagnosticaram a possibilidade de ela desenvolver um câncer. Então, ela fez a mastectomia para uma doença, até então, para uma mama benigna, para uma doença benigna, ela não tinha nada. Certo? Ela retirou completamente em e termos, colocou uma prótese. Aí eu acho que até um mastologista está mais preparado que eu para responder isso, mas eu, como cirurgião plástico, a orientação que eu dou no consultório é o seguinte: se você quer essa resposta de uma maneira mais específica e incisiva, tem que ser um mastologista que vai te dar essa resposta. O que eu deixo bem claro é o seguinte, que nenhuma cirurgia vai te tirar a necessidade de você fazer os seus exames de rotina anual. Sem dúvida. Nenhum. É importante sempre levar em conta, porque a gente fala bastante aqui com o senhor de cirurgia plástica, mas eu sempre gosto de bater na tecla que a cirurgia plástica, obviamente, ela é um trabalho desenvolvido em conjunto também com o paciente. Porque Sim. existe uma série de orientações a serem seguidas. Até aproveitando que a gente está falando de cirurgia de mamas, quais são as orientações mais comuns que as pessoas precisam ter antes de fazer a cirurgia, de pensar em fazer, chegar no consultório, ter essa conversa, ter esse bate-papo, mas de tomar a decisão e o depois? Olha, o mais importante é a paciente da cirurgia de mama, ela entender que
A labilidade de peso é o que mais vai mudar a mama dela. O senhor tem batido certo? Bastante nessa técnica, é importante destacar. É o que mais... Por quê? Porque as mulheres, na maioria das vezes, serão gestantes e em 100% das vezes entrando na menopausa. Então, são aquelas cartas que a gente não consegue mudar. São as 3 que o senhor falou, exato. A labilidade, você consegue ali segurar o peso. Então, a paciente tendo essa noção, eu acho que fica mais fácil entender a evolução de como ela pode esperar o resultado de longo prazo, tá? Claro que eu sempre pergunto para a paciente qual o seio que ela sonha. Então, se vai ter que colocar prótese ou não vai, se essa prótese vai embaixo do músculo, vai por cima do músculo, qual o tipo de prótese que vai usar, os perfis, essas coisas, são várias coisas que a gente tem para discutir na consulta médica. Mas o básico, foi isso que eu te falei, é entender que o mais importante é manter o seu peso, se você quer ter um resultado longínquo. Tem mulheres que nunca colocaram prótese, nem fizeram cirurgia de mama e não amamentam. Tem mulheres que já operaram, fizeram até plástica redutora e amamentaram. Isso na minha vida de consultório eu já vi bastante. Claro que eu tenho que falar o seguinte, quando se opera uma mama e existem cortes ou quando se faz uma cirurgia de redução, é claro que a capacidade de produção de leite vai ser menor. Quando só coloca uma prótese, isso não altera em nada. É importante porque muitas vezes as mulheres têm essas dúvidas. Acho que a mais comum sempre foi que o senhor já respondeu da validade. Porque às vezes a pessoa pensa, estou no momento X da minha vida quando eu vou fazer a cirurgia. Como estarei daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos? Mas é importante sempre e verificar. Assim, as dúvidas, elas são exatamente essas aí. Mas existe um pensamento que é errado. Isso aí dá até um corte legal. Que prótese não levanta seio. Isso que o senhor falou, eu não sabia, por exemplo. Prótese não levanta seio. É possível uma pessoa ter silicone e ter a mama caída? Sim. E quanto maior for o tamanho do silicone, mais pesado ele é, mais ele vai fazer força sobre essa mama e mais essa mama vai ceder. O paciente tem que saber isso. Eu não estou falando que vai ceder de cair de um jeito que fique com... Mas assim... Nunca dá para prometer para um paciente que não vai prender uma caneta, por exemplo. Nunca. Mas olha só que interessante, o senhor está falando algo que eu não sabia, acho que muita gente não sabia, que o silicone não levanta o seio. E muita gente pensa que só fazer a cirurgia mastectomia, né? A cirurgia de... Sem, não, mastopexia. Mastopexia sem o silicone que não resolve. Assim, as mamas que são murchas, o que é isso? A areola está boa, não caiu. Ou seja, a mama está murcha. Se a paciente gostou de um volume que preenche essa sobra de pele, está feita a cirurgia, vai ficar legal. Agora, se a areola já está para baixo e tem muita pele, se você colocar uma prótese, o que vai acontecer? A mama vai ficar grande e caída. Então, coloca uma prótese muito grande. Sim, mas aí ela vai ficar muito grande, vai ficar caída e a paciente ainda vai ficar com uma cara de gorda, porque fica com o seio muito grande. Então, a ideia que a paciente tem que ter é que prótese não levanta seio, ela preenche. Outra coisa que muito no consultório é... doutor, coloca a prótese por baixo do músculo, porque aí a mama não cai. A prótese por baixo do músculo, o músculo segura a prótese. Realmente, a prótese não cai. Agora a mama, se tiver uma labilidade de peso, ela vai cair. Então, às vezes eu vejo isso com 3, 4 meses de operada. A paciente só vai virar uma queixa da paciente depois de 1 ano. Ela vai olhar de perfil e falar assim, doutor, a próstata está aqui em cima e a mama cedeu um pouquinho. Por quê? Porque o peitoral segurou o seio, segurou a mama, mas o seio cedeu. Então, quais são as pacientes que têm uma indicação maior de mama subpeitoral? Aquelas pacientes que não têm dobrinha. Você coloca e fica legal. Aquelas pacientes que já amamentaram, que tem a dobrinha aqui embaixo, que tem uma mama com estria, que tem labilidade de peso, a minha sugestão é colocar uma prótese que adere mais do que colocá-la por baixo do músculo achando que a mama não vai cair. São muitas variáveis, mas é muito importante que isso a gente está falando de serviço aqui. 20 anos de consultório, que assim, eu já fiz muito isso e já consertei muito. Sim. Aqui, assim, estou sendo extremamente sincero, eu falo isso para todo paciente que eu consulto.
não tem jeito do seio não cair. Ele não vai despencar. Agora, sempre acomoda. Sempre vai ter um caimento. E esse caimento ele tem que ser natural. Porque se você coloca uma prótese subpeitoral num paciente que tem uma pele que já é uma pele fraca, com estria, com labilidade de peso, que já amamentou, vai continuar. A pele está sempre mais fraquinha. E aí acontece isso. Tem até um nome científico chamado dupla bolha. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Acho que foi muito importante esse nosso bate-papo, principalmente porque cirurgia de mamas era algo que... Cirurgia de mama dá para ficar uma semana aqui falando e a gente não ia falar tudo ainda. Pois é, mas a gente em breve vai ter mais um bate-papo, vamos falar mais deste e outros assuntos. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a oportunidade, um prazer enorme. Bom, e você que nos assiste, muito obrigada pela audiência e continue acompanhando o nosso Instagram, @saudeversocast. Lá tem todas as novidades e também os episódios você pode ver e rever. Até a próxima. Tchau!